Você já parou para pensar que algumas das pessoas com quem você mais confia, com quem você mais ri, compartilha segredos e passa boa parte do seu tempo podem estar te afastando de Deus e no fim te conduzindo para um destino eterno longe dele? Essa é uma pergunta dura, desconfortável e até assustadora, porque mexe diretamente com aquilo que a gente menos quer questionar, as nossas amizades. Afinal, é muito mais fácil acreditar que quem está do nosso lado sempre quer o nosso bem. Mas e se mesmo sem perceber essas pessoas estiverem te influenciando a normalizar o pecado, a ignorar a voz de Deus e a se afastar pouco a pouco daquilo que um dia você teve convicção? Nem toda risada é leve, nem toda companhia é segura e nem todo conselho que parece ser bom realmente vem de um lugar que agrada a Deus. Às vezes, o que te faz sentir incluído hoje pode estar te afastando da eternidade conquista amanhã. Amizades nunca são neutras, por mais que pareçam. Elas sempre exercem algum tipo de influência, seja para te aproximar de Deus ou para te afastar dele de forma sutil e progressiva. Pensa bem, quantas das suas atitudes, pensamentos, palavras e até decisões foram moldadas diretamente ou indiretamente pelas pessoas que você mais convive? Quando você está cercado por pessoas que relativizam o pecado, que fazem piada com aquilo que é sério diante de Deus, que te incentivam a viver apenas pelos desejos da carne, algo dentro de você começa a mudar. No começo pode até haver um incômodo, uma consciência pesada ou um conflito interno, mas com o tempo isso vai sendo abafado. O erro deixa de parecer tão errado, a distância de Deus deixa de doer tanto e você passa a viver em um estado onde o espiritual vai sendo sufocado pelo natural. E esse processo não acontece de uma vez. Ele é lento, silencioso e perigoso justamente por isso. O mais enganoso de tudo é que essas amizades dificilmente se apresentam como uma ameaça. Elas não chegam dizendo claramente que vão te afastar de Deus. Pelo contrário, muitas vezes são pessoas legais, divertidas, que te fazem sentir aceito, valorizado e pertencente. Só que por trás dessa sensação de conforto pode existir uma influência que te desvia da verdade. São conversas que plantam dúvidas, atitudes que incentivam escolhas erradas, ambientes que enfraquecem sua fé e decisões que você toma mais para não ser rejeitado do que é para agradar a Deus. Aos poucos você começa a negociar princípios, a flexibilizar valores e a trocar a direção divina pela aprovação humana. E o mais perigoso é que isso tudo pode acontecer sem que você perceba imediatamente, porque parece algo pequeno e inofensivo até as consequências começam a aparecer. Chega um ponto em que você vai precisar encarar uma decisão que muitos evitam, continuar em certas amizades ou permanecer firme com Deus. E essa escolha não é fácil, porque envolve sentimentos, história, apego e até medo de ficar sozinho. Mas a verdade é que nem toda conexão foi feita para permanecer na sua vida, principalmente quando ela começa a comprometer a sua alma. Não se trata de rejeitar pessoas por orgulho ou se colocar como superior, mas de entender que sua caminhada espiritual exige discernimento, coragem e às vezes renúncia. Algumas amizades são bênçãos, mas outras são testes, e ignorar isso pode te custar caro. Sua eternidade não pode ser negociada por aceitação momentânea. No final das contas, vale mais a pena desagradar pessoas e permanecer com Deus do que agradar pessoas e se perder dele. Você precisa encarar uma verdade que muita gente evita porque dói. As suas amizades não são parte de sua vida, elas estão moldando seu destino eterno. Não é só sobre com quem você conversa, ri ou passa tempo. É sobre quem está influenciando suas decisões mais profundas, seus valores e principalmente sua relação com Deus. Você pode até achar que tem controle, que sabe separar as coisas, que não vai se deixar levar. Mas a realidade é que ninguém anda constantemente em um ambiente sem ser afastado dele. E aqui vai um confronto. Talvez você não esteja percebendo, mas já começou a mudar. Já começou a citar coisas que antes você rejeitava, já começou a se calar quando deveria se posicionar, já começou a relativizar aquilo que Deus nunca relativizou. E tudo isso muitas vezes por causa de quem está do seu lado. A Bíblia não suaviza essa realidade, ela escancara, literalmente. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 está escrito: as más companhias corrompem os bons costumes. Não diz que podem corromper, diz que corrompem. É direto, é absoluto e é sério. Isso significa que você não é exceção.
Não importa o quanto você acha que está firme, o quanto você conhece da palavra, ou quanto você já viveu experiências com Deus. Se você escolhe permanecer cercado por influências erradas, você vai ser afetado. E o mais perigoso é que essa corrupção não começa de forma escancarada. Ela começa pequena, uma piada que você aceita, uma atitude que você ignora, uma escolha que você justifica. E quando você percebe, já não é mais a mesma pessoa, já não tem a mesma sensibilidade, já não tem o mesmo temor e já não tem a mesma fome por Deus. E aqui está outro ponto que precisa ser dito com clareza. Nem toda amizade que te faz feliz está te fazendo bem. Existe uma diferença enorme entre prazer momentâneo e crescimento espiritual. Tem gente que te faz rir, mas também te afasta de Deus. Tem gente que te acolhe, mas também te empurra para o erro. Tem gente que tá do seu lado, mas não tá caminhando na mesma direção que você deveria. E o problema é que você começa a confundir isso, começa a valorizar mais o quanto aquela pessoa te faz sentido, o quanto ela influencia a sua vida espiritual. Só que no reino de Deus, sentimento nunca pode estar acima da verdade. Porque o que hoje parece leve, amanhã pode se tornar um peso eterno. Outro confronto necessário é quantas vezes você já se calou para não perder uma amizade. Quantas vezes você já riu de algo que no fundo você sabia que entristecia a Deus. Quantas vezes você já participou de situações que feriram sua consciência, mas você preferiu continuar ali para não se sentir excluído. Isso não é algo pequeno, isso revela onde está o seu posicionamento. Quando você começa a negociar seus princípios para manter pessoas, você já está na prática escolhendo essas pessoas acima de Deus. E isso é sério, porque Deus não divide lugar com ninguém. Ou ele é prioridade ou ele não é. E muitas vezes, sem perceber, você já fez essa escolha, não com palavras, mas com atitudes. O livro de Provérbios declara: quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá as consequências. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Percebe? Não é só uma possibilidade, é uma consequência inevitável. Você pode tentar ignorar isso, pode tentar se convencer de que seu caso é diferente, mas não é. O ambiente em que você se coloca define o tipo de fruto que sua vida vai gerar. Se você anda com quem não busca a Deus, não valoriza a presença dele e vive como se ele não existisse, você vai ver e começar a se tornar parecido com isso. Pode não ser de imediato, pode não ser visível no começo, mas é só questão de tempo. E quando as consequências chegarem, não adianta dizer que não foi avisado, porque a verdade sempre esteve diante de você. A questão é se você decidiu obedecer ou ignorar. Existe ainda um engano muito perigoso que muita gente alimenta dentro de si. Eu vou influenciar eles e não vou ser influenciado. Parece bonito, parece até espiritual, mas na prática, na maioria das vezes, é auto-engano. Porque influência não é sobre intenção, é sobre constância e ambiente. Se você passa mais tempo sendo exposto ao erro do que à verdade, mais cedo ou mais tarde o erro começa a parecer normal, e aqui vai o confronto. Se a sua vida não está gerando transformação real nessas pessoas, mas a vida delas está mudando você, então a direção dessa influência já está invertida. Não adianta dizer que está ali por propósito se na prática você está abrindo mão do seu posicionamento. Deus não te chamou para ser absorvido pelo ambiente, Ele te chamou para ser luz. Mas luz que se mistura com as trevas deixa de iluminar. Jesus nunca chamou ninguém para viver uma vida de meio termo, de adaptação ou de conveniência. Ele chamou para renúncia, para entrega e para uma vida que muitas vezes vão na contramão do que todo mundo está vivendo. E isso inclui sim suas relações. Seguir a Deus não é confortável. E quem te vende um evangelho sem confronto está se enganando. E tá te enganando. Porque em algum momento você vai ter que escolher entre continuar andando com certas pessoas ou continuar andando com Deus. E não, essa escolha não é leve. Ela dói, ela pesa e ela mexe com emoções reais, mas aqui está uma verdade que muitos evitam. Manter certas amizades podem estar custando a sua intimidade com Deus e talvez você já esteja pagando esse preço há muito tempo. A palavra é clara quando diz: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Isso fala de vínculos profundos, de alianças que geram direção, influência e conexão espiritual. E aqui vai o ponto. Quando você se liga profundamente a quem não vive os mesmos princípios, existe um conflito inevitável e alguém vai ceder. E na maioria das vezes,
não é quem está distante de Deus que muda. É quem está tentando permanecer firme que começa a ceder aos poucos. Você começa a flexibilizar, adaptar e a justificar, até que quando percebe já não está mais sustentando aquilo que um dia foi convicção. Isso não acontece de uma vez. Acontece em pequenas concessões que somadas se tornam uma queda. Agora seja sincero consigo mesmo. Quem está ao seu lado hoje te aproxima de Deus ou te afasta dele? As conversas que você tem fortalecem sua fé ou alimentam a sua carne? Os lugares que você frequenta com essas pessoas te levam para mais perto da presença de Deus ou te colocam em situações que você sabe que não devia estar? Não adianta fugir dessas perguntas, porque elas revelam a realidade da sua vida espiritual, e ignorar isso não vai mudar o resultado, só vai acelerar o processo de distanciamento. Deus não é enganado pelas suas palavras. Ele vê suas escolhas, e suas escolhas revelam quem de fato está no controle da sua vida. No final, a verdade é simples, mas extremamente pesada. Sua eternidade vale mais do que qualquer amizade. Não importa o quanto você gosta de alguém, o quanto essa pessoa fez parte da sua história ou o quanto você teme ficar sozinho. Nada disso pode estar acima da sua relação com Deus. Se for preciso se afastar, se afasta. Se for preciso cortar, corta. Se for preciso recomeçar sozinho, recomece. Porque pior do que perder pessoas é perder a presença de Deus. Algumas amizades são presentes, mas outras são armadilhas disfarçadas. E não discernir isso pode custar tudo. Melhor andar sozinho com Deus, em verdade e propósito, do que cercado de pessoas e completamente distante de Deus. Agora para de fingir e encara isso com honestidade. Se Deus analisasse hoje as suas amizades, Ele encontraria nelas um caminho que te aproxima dele ou um ambiente que está te afastando aos poucos. Porque no fundo você já sabe a resposta, você já sabe quais conversas te esfriam, quais pessoas te puxam para baixo, quais ambientes te fazem negociar sua fé. A questão nunca foi falta de percepção, foi falta de decisão. Talvez o que mais te prende não seja nem a amizade em si, mas o medo de ficar sozinho, de ser rejeitado, de não ser mais aquele lugar. Só que aqui está o ponto que mais precisa te incomodar. Vale a pena se sentir aceito pelas pessoas e ao mesmo tempo estar se afastando de Deus? Vale a pena manter conexões que te fazem perder sua sensibilidade espiritual só para não enfrentar o desconforto de cortar? Porque toda escolha tem um preço, e você já está pagando o seu, mesmo que ainda não tenha percebido totalmente. O problema é que o inferno não começa com grandes quedas, mas com pequenas concessões rápidas, com risadas que você não deveria dar, com silêncios que você não deveria manter, com ambientes que você não deveria frequentar. E quando tudo isso se junta, forma um caminho que parece leve no início, mas que no final te leva para longe de Deus. E o mais assustador é que ninguém chega lá de uma vez. Chega passo a passo, escolha após escolha. Então a pergunta final não é se suas amizades são boas ou ruins. A pergunta é, elas estão te levando para onde? Porque no fim, não importa quantas pessoas estavam com você no caminho, importa onde esse caminho terminou. E talvez seja o dia de você parar hoje de justificar, parar de ignorar e começar a agir, porque continuar do jeito que está também é uma escolha e ela tem um destino. Então é isso, meus irmãos, essa é a palavra que eu quis trazer para vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like e compartilha para alguém que precisa desse tipo de mensagem. Então é isso, meus irmãos, eu vou ficando por aqui, um abraço para todos, fiquem todos com Deus e até a próxima.